Muito bem, continuando nosso estudo aqui na terceira e última parte, eu acredito, né? Que agora nós encerramos essa série dessa lição sobre o significado da Igreja Bíblica. Eu imagino que talvez algumas afirmações que eu fiz aqui, né, observando a lição, talvez algumas coisas não tenham ficado bem compreendidas, mas eu quero lembrar que essa é a primeira lição e aqui praticamente está um modelo de tudo que vamos estudar com mais detalhes, né? No decorrer do curso, né? Então, se alguma coisa não caiu bem, não entendeu direito, né? Aguarde, né? Que mais lições a gente vai ter 13 lições, né? Para poder acompanhar tudo isso direitinho, ok? Explicar bem, né? Tirar as dúvidas, ok? Então, muito bem. Começando, o que é a Igreja Bíblica? O que é a Igreja Bíblica? Para entendermos melhor o significado da Igreja, então vamos ver algumas descrições bíblicas para a Igreja, né? A primeira é que a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Então, por isso que não se pode viver sem a igreja, porque eu não posso viver sem Cristo. Não posso, e outra coisa, eu não posso estar com Cristo e não estar com a igreja. Isso não é possível. Isso não é possível. Se eu estou com Cristo, eu estou na igreja. Se eu não estou com a igreja, não faço parte da igreja, não estou fora da igreja, eu não estou com Cristo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas não vou mais para a igreja, mas eu estou bem, eu oro a Deus, eu leio a Bíblia. Não, você não está bem. Você não está com Deus, nem você está com Cristo. Estar com Cristo é estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus, sendo ele a sua cabeça, né? Efésios, capítulo 5, versículo 23. Né? Vamos ver aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 23. Eu acho que eu perdi a passagem. Lembrei. Porque essa passagem eu fiquei para citar mesmo. Né? Nós sabemos que Efésios capítulo 5, 23 vai dizer que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Né? E há apenas um corpo. Efésios capítulo 4, versículo 4, nós sabemos, né? Há somente um corpo, ou seja, uma só igreja. E esse único corpo é a igreja da Bíblia. Né? E Colossenses capítulo 1, versículo 18 também vai dizer, né, que Cristo é o cabeça da igreja, salvador do corpo, né? Então, essa é os textos que eu queria apenas comentar. Os próximos eu vou colocar, né, aqui para a gente poder ler direitinho a passagem. A igreja é o corpo de Cristo, também a igreja é a casa de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, né, que fala que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a palavra casa nas Escrituras sugere a necessidade de uma família, a qual nos ajuda a entender que a igreja, né, eu repeti aqui, que a igreja é a verdadeira família de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, como nós lemos, né, o apóstolo Paulo diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Deus é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Agora sim, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, né? E temos também Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, né? Então nós tornamos parte dessa casa, nos tornando filhos de Deus, mais uma vez mediante a fé e o batismo, como nós lemos em Atos 16, 16. Aqui Gálatas 3, 26 e 27. E também Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, né? Então, é uma família. Deus é o nosso Pai. Continuando, então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a casa de Deus, a igreja é o reino de Deus, ou de Cristo. A igreja é o reino. É isso mesmo, o reino de Deus chegou. Não, o reino de Deus não está para vir no futuro, ele já chegou, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre isso. Primeiramente nós temos João capítulo 18, versículo 36 e Atos capítulo 8, versículo 12, né? Em João, né, disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus quer dizer
é que o reino dele não é de natureza terrena. Não era para ele não ia sentar lá no templo de Jerusalém para reinar terrenalmente, como um reino terrestre, nesse sentido que eu quero dizer. Não era esse o reino. O reino é espiritual. Por isso que o reino de Cristo não é desse mundo. Não faz parte desse mundo. É um reino que aguarda a chegada do rei para subir para os céus para sempre. Né? Mas Cristo reina, sentado à destra de Deus. Isso é João 18,36 e Atos 8,12. Felipe estava pregando o evangelho, mas sobre o que ele pregava? No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados homens e mulheres. Então, Felipe estava pregando as boas novas do reino de Deus. Então, o reino estava sendo pregado e pessoas estavam crendo, estavam se batizando, entendendo que o reino estava presente. A palavra reino demonstra a necessidade de um rei. E quem é esse rei? Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Entre todos os reinos que existem na terra, existe um rei soberano que reina sobre tudo e está sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Porém, para ser um rei, Jesus precisa de um reino. Você não pode ter um rei se não tem um reino. Sabemos que esse reino já existe. Atos 8,12, aquela passagem que lembra a pregação de Filipe. E também temos Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Preste bem atenção a essa passagem. Ela se refere ao momento quando Jesus triunfou sobre a morte na cruz. Ele ressuscitou com todo o poder e subiu para a destra de Deus. Então, nesse momento, veio a salvação. A salvação veio através de Cristo, através da sua vitória sobre a morte, e o evangelho aí ia passar a ser pregado em nome de Cristo. Através da sua ressurreição, Cristo está vivo. Então, a salvação veio, e veio o poder e o reino do nosso Deus, porque ele está sob a absoluta autoridade de Cristo. Cristo tem autoridade sobre tudo. E aí quem foi expulso? Quem foi lançado fora? O acusador. Não pode mais acusar, porque agora nós temos o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é para estar sobre nós, desde, claro, que obedeçamos aos ensinamentos de Cristo e passamos a fazer parte desse glorioso reino eterno. Então, quem são os súditos desse reino? Somos nós. Seu território, onde é? O território é o mundo, onde está a igreja, E a sua lei é o Novo Testamento. Na era cristã, a igreja de Jesus é o seu reino, e os cristãos dele fazem parte. Mateus 16, 18, a promessa de Cristo, através de ser a sua igreja. Colossenses 1,13, ele nos transportou para o reino. E Efésios, capítulo 3, versículo 6. Nós temos aqui Colossenses, que ele nos transportou, e Efésios, a saber que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Veja, entenda agora Israel, o que aconteceu com Israel. Então, Israel era formado antes só de judeus, mas com a salvação, o reino de Deus agora, Israel agora passa a ser formado de todos os povos que entram na igreja e passam a fazer parte desse reino. Essa é a verdadeira Israel de Deus. Não vá confundir com o Estado de Israel, que nada tem a ver, eles nem creem em Jesus, Nada disso. Efésios capítulo 3, versículo 6. O que mais é a igreja? A igreja é a vinha do Senhor. A igreja é a vinha. Cristo é a videira. E cada cristão é um ramo, dependendo inteiramente de Jesus para o seu sustento. Lembra João capítulo 15, versículo 1 a 8? Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. A ideia principal nessa figura é de permanecer na vinha de Cristo. Quando é que nós permanecemos na vinha de Cristo? Quando permanecemos na igreja. E aí nós vamos dar frutos espiritual, como essas belas uvas dessa ilustração. Vamos dar frutos espiritual para o Senhor. Preste atenção, observe
que as muitas igrejas, divisões no mundo, não são os ramos da videira espiritual. Tem gente que às vezes fala isso, é um absurdo, de maneira nenhuma. Os cristãos individualmente, estando ligados na igreja, que fazem parte da vinha do Senhor. A igreja também é um rebanho. A igreja é um rebanho. Por que a igreja é um rebanho? Porque Jesus disse que ele é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, e ele deu. Então nós também somos como um rebanho, né? Jesus afirmou ser o bom pastor, sendo seus seguidores o rebanho espiritual, as ovelhas, né? João capítulo 10, versículo 18 é quando Jesus afirma que ele é o bom pastor. A igreja conhece a Jesus como seu próprio pastor e obedece à sua voz. Jesus é o supremo pastor, né, que pastoreia toda a sua igreja pela terra. A igreja é o caminho. A igreja é o caminho de Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, então você quer seguir esse caminho? Você tem que seguir estando na igreja. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Forte afirmação de Jesus. Não existe salvação se não for através dele. Quem se liga a Jesus anda também no seu caminho. É por isso que a igreja foi chamada o caminho nas páginas do Novo Testamento. É interessante isso. Vamos ver aqui as passagens. Nós temos aqui duas passagens do livro de Atos. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Atos 9:9. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Aqui chamam seita. Creio em tudo o que concordas com a lei e no que está escrito nos profetas, né? O apóstolo Paulo afirmando aí, né, sua fé e que seguia esse caminho. Então a igreja é o caminho. A igreja é o caminho, né, revelado nas páginas do Novo Testamento. A igreja é a família. A igreja é a família. Então temos que fazer parte dessa família. A igreja é a família de Deus. Lemos em Efésios, capítulo 3, versículo 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então a igreja é conhecida por sua confraternização e seu intenso amor uns aos outros. Veja também João, capítulo 3, versículo 35, Colossenses, capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro 1, 22, 1 João 4, 21. Né? Então, temos aqui João 3,35. Com isso, todos saberão que vocês sois meus discípulos, se vocês me amarem uns aos outros. João 3,35. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 1 Pedro 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 22. E, finalizando, 1 João 4, 21, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então a igreja deve ser conhecida pelo seu intenso amor. A igreja deve viver o amor. Se a igreja perder o amor, deixa de ser discípulos, deixa de ser igreja. Então, a igreja de Deus, por sua natureza, é uma relação familiar, com seus direitos e deveres de uma verdadeira família. Em vários sentidos, todos os membros dessa família têm responsabilidade para com todos os outros membros, assim como as normas de uma família que se respeita mutuamente. Temos Gálatas capítulo 6 e 1 Coríntios, né? Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 6, né? Mostrando como deve ser a nossa relação nessa família, né? Então, ajudando uns aos outros, né? Errando, nós vamos estar errando, vamos estar nos corrigindo, né? Então, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Agora, cuide-se também, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim é que a gente cumpre
a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, está se enganando, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 6. E temos também 1 Coríntios 12, 26, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, a igreja é uma família, deve viver como família. Agora, entenda, família briga, né? Família tem conflito. Família se desentende. A igreja é uma família, isso também acontece na igreja. Então, esses versículos estão mostrando que nós devemos, com paciência, né, nos amar, perdoar, né, aceitar, porque é assim que se vive a fé cristã. A igreja é o templo. A igreja é o templo de Deus. Mas cuidado para não estar chamando aquele prédio lá de tijolo de templo, né? Não, a igreja é um templo espiritual. Não existe templo de tijolo mais, certo? Não existe. Eu sei que alguns constroem, né? De Macedo construiu o chamado grande templo, né? Parecendo, né, o templo de Salomão, lá acho que foi em São Paulo, né? Tudo bem, mas a gente quer ir pela Bíblia, não é verdade? Então, na Bíblia, o templo existe, sim, mas é espiritual. Como diz a passagem, vós sois templo do Espírito Santo. A igreja e os seus membros são templo, santuário de Deus, conforme 1 Coríntios 3, 16, 17 e 1 Pedro 2, 5. Né? Então, em 1 Coríntios, veja, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está falando de quem? De pessoas. A igreja é pessoas, né? Então, nós como pessoas, estando em Cristo, nós somos santuários, somos um templo. E ele diz mais, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios, e Pedro vai... aliás, aqui em Apocalipse, né, também vai mostrar, né, que é um reino, que é um sacerdócio. Esse vai ser o nosso próximo tema, mas aqui nós conhecemos a passagem de 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 5, quando vai dizer que nós somos pedras vivas, né? Em 1 Pedro diz que somos pedras vivas. Então é um templo construído de pessoas. O templo de Deus não é uma catedral, né? É um templo material edificado com tijolos, mas sim um templo vivo, construído por Jesus, a grande pedra angular ou fundamental. Essa é a afirmação de Atos capítulo 4, 11 a 12, né? A pedra angular, fundamental, que é Cristo, né? E aí nós, como pedras vivas, construímos um templo espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, também vai contribuir para essa afirmação. Eu acho que eu não coloquei esse versículo. E nós, os membros, somos pedras vivas, quais compõem o templo da Bíblia. A igreja é o sacerdócio de Deus. A igreja é o sacerdócio. Por quê? Porque todos os cristãos são sacerdotes. Não pode haver mais uma classe especial de sacerdotes. Não existe mais. 1 Pedro 2, 5, 9. Né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso está falando da igreja. Jesus, nesse novo sistema cristão, ele tornou-se nosso sumo sacerdote, sendo nós os seus auxiliares diretos, ou sacerdotes, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que é essa passagem que está aqui, né? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então a igreja é feita um reino, e nesse reino todos os cristãos são sacerdotes para servir a Deus e Pai, a Ele a glória para todos sempre. Amém. É verdade que há poderosas religiões atuais que seguem outros sistemas, como hierarquia, autoritativas, né? Presidenciais, apostolados, né? Mas esses não se encaixam dentro dos ensinamentos bíblicos a respeito da igreja. E a igreja é uma raça e nação santa, com base no mesmo texto, né, de 1 Pedro 2,9, né? Vós sois raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, né? Então, toda pessoa batizada em Jesus, com batismo bíblico, sepultamento em água, conforme Romanos capítulo 6,
de 3 a 6, né? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ou seja, o batismo é um sepultamento, é uma imersão, é um mergulho nas águas, né? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós levantamos das águas, então levantamos como Cristo para uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, temos que ser unidos com Cristo dessa maneira, para termos a esperança da ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, baseado na sua fé e arrependimento dos pecados, torna-se cidadão da nação santa, do novo Israel e do povo eleito de Deus nessa época cristã. O novo Israel agora é formado de todos os povos, lembra? Judeus e gentios. Então, todas essas expressões significam a Igreja de Jesus. E é isso que nós vamos estar estudando com muitos detalhes em as próximas lições do curso. Então, portanto, é a Igreja do Novo Testamento significativa e digna de estudo detalhado? Com certeza, né? Temos muita coisa aqui para poder nos aprofundar, para poder esclarecer, então achamos que sim. E por isso esperamos a sua cooperação nesse curso. Então, vamos lá, né? Mãos à obra, pessoal, prezado estudante, né? Estamos aí já com a Bíblia, olha, o café já pronto, né? O caderninho para fazer as anotações. Vamos estudar, né? Vamos pesquisar com corações abertos a maravilhosa Igreja de Jesus nas próximas 12 lições. E as dúvidas vão ser melhor esclarecidas, né? Qualquer dúvida pode enviar para mim, eu vou procurar sempre ajudar, né? Naquilo que for da minha capacidade, claro, né? E na próxima lição nós vamos estudar sobre como a igreja ela foi planejada, planificada desde o Antigo Testamento, né? A igreja foi projetada, né? Planejada por Deus. Então, de que maneira isso foi feito? Então, vamos estudar um pouco na próxima lição, que será na próxima semana. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que possamos continuar firmes, aprendendo mais do Senhor Jesus nesse estudo sobre a Igreja Bíblica. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém.